maior que os astros e o sol, maior que toda dor que me alcança, maior que o universo, maior que os astros e o sol, maior que toda dor que me alcança. Pois eu sei, na terra és o rei. Pois eu sei, na terra és o rei. És o maior. Maior do que as lutas que eu vivi. Maior do que as perdas que eu sofri. És o maior do que tudo aqui. Oh, tu és. Ele é maior do que os astros e o sol. Ele é maior do que toda dor que me alcança. Da terra és o rei. Oh, eu sei. Pois eu sei que Ele é o rei. Da terra és o rei, Jesus. És o maior. Não deixe que nada mude aquilo que Ele é pra você, porque Ele continua sendo o maior. Ele continua sendo o maior, independente de qualquer tragédia. Ele continua sendo o maior, independente das tuas frustrações. Ele é o maior. Ele é o maior. Ele é o maior. Ele é o maior. Maior que a enfermidade. Maior do que as angústias. Ele é o maior. Boa noite! Estamos mais uma vez aqui com o nosso podcast Bolsa de Mulher. Talvez não vai ser à noite que você vai estar assistindo esse podcast, pode ser aí de manhã, de tarde, mas seja qual for o momento que você está sendo alcançado por essa programação, a gente quer te desejar que Deus te abençoe e fale contigo através dessa programação. Eu tô aqui mais uma vez com as nossas companheiras, a irmã Felícia e a Carol. Oi. E Olá, nesse pessoal. programa a gente tem uma convidada muito especial aqui, Verdade. que é a nossa psicóloga Jéssica Catarina Machado, que é uma bênção nossa. Ela é aqui da Verdade. Assembleia de Deus de Alvorada, é uma Bênção, jovem isso abençoada que contribui muito com a obra de Deus, com o reino de Deus. Não apenas servindo, mas também a profissão dela tem servido como um instrumento para a glória de Deus. Verdade. E nesta noite a gente convidou ela para vir aqui, né? Que a gente tem um assunto muito importante para tratar. Que se nós pensarmos nos ciclos e nas fases, as etapas que a gente passa pela nossa vida, tem as fases boas de conquistas, de vitórias, mas tem as fases difíceis também, né? Com certeza. E quem tem nos acompanhado ao longo dessas programações, a gente já tratou muitos assuntos aqui, Jéssica. Saúde mental, as fases da vida, os desafios da vida, Sim. infância, adolescência, juventude, as mulheres, os desafios que enfrentam. A gente já falou sobre saúde física, inclusive. E hoje a gente vai entrar para um assunto que ele é um pouco mais difícil, porque ele é um assunto que ninguém quer passar. Mas o fato é que todos nós enfrentaremos em algum momento da nossa vida, que é o luto, que é o perder alguém, né? E a gente trouxe a Jéssica aqui nessa noite como alguém já, uma profissional, que talvez vai ter uma palavra direcionada para alguém que vai estar talvez nos acompanhando. A gente sabe que é algo muito difícil de enfrentar, porque por mais que seja
A naturalidade da vida vai nos encaminhar para os filhos enterrarem os pais, né? Mas é algo que eu acredito que a gente nunca vai estar pronto. A gente pode imaginar que vai acontecer, mas nós não estaremos prontos. E pior, eu acredito que seja pior ainda quando se inverte essa ordem. Assim, uma mãe que enterra um filho, ou uma esposa que enterra um marido, ou vice-versa. Às vezes até de forma inesperada. Talvez alguém passa por um processo de doença, onde já se tem uma noção da gravidade, tu consegue, talvez mesmo não querendo, tu ter uma preparação para perder alguém. Mas pode ser também aquela morte trágica, que a gente não esperava, simplesmente chega uma notícia. E como lidar com isso? Como enfrentar isso? E é nesse momento que eu tenho certeza que a gente precisa muito de uma ajuda de um profissional que vai nos dar um direcionamento. Então, a primeira coisa que eu queria era que tu te apresentasse, falasse um pouquinho da tua experiência, a tua formação, a tua área de atuação, e depois a gente já entra no assunto. Tá bom, então tá, né? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada desde já pela oportunidade. Bom dia, boa tarde ou boa noite aqui nessa escuta, né? Não sei o horário. Mas, bom, então eu sou psicóloga Jéssica Catarina, sou psicóloga clínica, trabalho com a abordagem da TCC, então eu sou psicóloga clínica comportamental, onde se trabalha o enfrentamento, buscar estratégia, geração de mudanças, né, com a TCC. Atuo em consultório, atendimento online, atendimento presencial também. E essa área de luto é algo que aparece bastante no consultório. Então, já trabalhei diversos casos, assim, de perdas, né? Seja de pessoas, lugares, relacionamentos, né? Trabalho. A gente vem falando algumas coisas para contextualizar nessa noite, né? Então, muitas coisas podem ser consideradas o luto. Claro que a gente nunca se prepara para perder, como tu estavas falando, né, Josi? Então, cada pessoa tem um nível de resiliência também. Então, tem pessoas que conseguem lidar um pouco melhor, outras não. E o luto, ele tem um tempo e cada pessoa tem o seu tempo para processar. E isso também, né? Quando o luto chega, bom, eu preciso respeitar o meu processo, eu preciso entender qual é o meu tempo para elaborar que houve uma separação ali. Né? Mas quero deixar tu ir conduzindo para nós nos aprofundarmos, né? E nessa tua experiência, assim, né? Eu acredito que o psicólogo, a primeira coisa que ele precisa ter é aquela capacidade de não absorver, porque eu imagino que as situações que devem chegar são muito difíceis, né? Situações que tu... Imagina uma mãe que perdeu seu filho novo ou num acidente tragicamente, como a gente comentou, né? E aqui entra a importância de um acompanhamento psicológico, né? Porque eu vejo que às vezes... A gente até já comentou em algumas outras programações que o luto, ele vai trazer aquela dor da separação e vai te causar uma tristeza e algo muito difícil para aquele momento. E cada um vai reagir de uma forma, como tu falou, né? Mas o problema é quando essa dor, ela se estende, né? Quando a pessoa, ela não consegue. Porque eu acredito que superar, de fato, não é que tu supera. Porque tu sempre vai ter a saudade. Mas tu conseguir lidar com aquela dor de forma que aquilo não afete a tua vida. E, claro, né? Tu não vai dar aqui a tua conduta que tu daria dentro do consultório, assim. Mas, mais ou menos, como que seria, assim, a forma que tu consegue ajudar essa pessoa? Olhar a morte não com uns olhos tão... Ai, não sei nem como expressar, porque a morte é algo difícil. Sim, é difícil. Mas como essa pessoa segue vivendo? Ou passar por um luto de uma forma saudável, assim, se é que dá pra colocar dessa forma. Claro, né? Se é que é possível. E em que momento você diz assim, ó, essa pessoa precisa de um acompanhamento, né? Porque tem pessoas que lidam bem, de alguma certa forma lidam bem com aquela situação, né? Chora por muitos dias, tem as recordações, querendo ou não, tu vai, né? Tem aquele depois, porque eu digo assim, ó, chega o momento do sepultamento, mas tem o pós-sepultamento. Tu vai Quando volta pra casa, te dá conta que aquela pessoa não está mais lá, recolher as roupas, a hora que tu vai recolher as coisas daquela pessoa, né? Quando é que você me diz assim, olha, fez assim, ó, tem umas, até aqui tá dentro da normalidade. Quando é que ela passa da normalidade e chega num ponto que pode ser até perigoso para aquela pessoa que já extrapolou do luto, né? Aquela pessoa que não consegue desapegar
daquela pessoa que se foi, como eu conheço casos de pessoas que têm o quarto intacto daquela pessoa que morreu, a roupa tá lá, a cama tá lá, tá tudo lá, e vive como se aquela pessoa estivesse lá ainda. Ela não aceita, ela não morreu, ela viajou, ela qualquer dia volta. Pessoas, inclusive, que de tempos em tempos vão para o cemitério, conversam com aquela pessoa que morreu, sentam lá como se estivesse conversando com a pessoa, como se ela fosse sair do sepulcro e voltar à vida, né? Será que não é nesse momento que a família tem que abraçar essa pessoa, né? Levar para uma terapia, para ela se recompor, né? Que tipo de tratamento você acha? Em que momento esse tratamento tem que começar a ser feito? Antes que seja tarde, né? Sim. A partir do que vocês estão trazendo, a gente identifica como um luto patológico, né? Porque a tristeza, ela faz parte desse quadro de uma perda. Então, sim, eu preciso viver. Inclusive, a gente diz isso para o paciente, né? Que ele precisa se permitir estar triste, porque realmente houve uma partida, alguém que era importante, alguém que essa pessoa amava, né? Nós trabalhamos muito em cima das memórias, em cima de boas recordações, boas vivências, poder falar sobre, poder dividir com pessoas que estão próximo, porque às vezes a família tem essa dificuldade, né? Então, alguém morre, então não podemos mais falar sobre esse assunto. Ele é um tabu, então a gente tem que bloquear. Não, nós não precisamos negar essa morte. Só que a negação, ela é o primeiro estágio do luto. Então, nós temos, enquanto ser humano, essa tendência a negar essa partida, que então eu mantenho as coisas ali, eu ainda não assimilei que realmente essa pessoa não vai voltar mais. Mas assim, vamos lá, uma coisa é eu ficar 1 semana, 2 semanas, pedir uma licença, antecipar férias, colocar um atestado, naturalmente, até eu retomar essa rotina. Mas à medida em que passa 1 mês, passa 2 meses, 3 meses, tu percebe que essa pessoa está num quadro de isolamento social, muitas vezes. Ela já não consegue mais trabalhar, ela não se alimenta direito, ela não consegue dormir, que são as funcionalidades básicas. A gente entende que sim, essa pessoa ela precisa de ajuda. Porque nós temos que retomar algumas atividades. Sim. Os primeiros dias eu até posso me permitir, perdi a fome, né? O apetite ali tem um nó na garganta, um choro excessivo, tá? Então essa pessoa ela se hidrata, ela toma uma água, mas ela não come, não dorme. Tá, mas em algum momento o nosso corpo ele precisa descansar. Sim, com certeza. Tanto é que a gente vê, às vezes até nos velórios, né? Dão medicações para alguém dormir, porque precisa no outro dia estar melhor para o enterro, por exemplo. Sim. Precisa se recuperar, está chorando excessivamente. Então a gente sempre tem que ter esse olhar, porque realmente isso é um alerta. Claro. Porque às vezes a pessoa não está esperando aquela partida, pode acontecer de forma repentina, como um acidente trágico, né? Ou às vezes até a descoberta de uma doença sem um tempo hábil, né? Quantas pessoas descobrem um câncer em questão de 1 mês, né? Então tu não consegue nem te preparar para essa partida, tu não consegue elaborar esse luto, né? Então é muito rápido, né? A pessoa entra em tratamento, faz uma cirurgia e às vezes morre, né? Mas então precisa ter pessoas por perto. Se eu sou essa pessoa que estou passando pelo processo de luto, eu preciso também aprender a comunicar o que eu estou sentindo. É muito difícil, geralmente, né? A pessoa, ela tenta manter tudo dentro dela. Ela tem essa dificuldade de pedir ajuda. Mas é importante para quem nos escuta. Na terapia a gente fala muito isso, né? O quanto eu preciso comunicar alguém que eu confio. Hoje a gente está falando de um ambiente cristão. Então tem um líder, tem uma irmã, tem um irmão, tem alguém que está por perto. Tem um pastor, uma pastora que podem me acolher. Então eu preciso desses ombros, eu preciso dessa rede de apoio. O processo de luto, uma rede de apoio, ela é muito importante. Inclusive para resgatar aquela pessoa daquele lugar. Então se eu sei que alguém perdeu um esposo, um pai, uma mãe, um filho, bom, então eu preciso visitar essa pessoa e ver como é que ela tá. Ela tá conseguindo ir trabalhar, ela consegue dar conta dos demais filhos, né? Às vezes uma mãe, um pai podem perder, mas como nós estávamos falando, né? Tá, então de 3 eu perco 2, mas tem um ali ainda, né? Então eu não posso abandonar aquele um também afetivamente, né? Porque senão também eu vivo um outro luto em vida, então eu perdi todos os meus filhos. Não, eu não perdi todos, né?
E a terapia, ela é o espaço de escuta. Então, quando a pessoa vem, quando ela realmente já não tá conseguindo sozinha dar conta, se resgatar, seguir a vida sem o outro, então ela começa a falar sobre ela começa a falar sobre essa relação, como que era. Tá, e como é que eu recomeço, então? Porque na terapia a gente aprende a recomeçar. A recomeçar sem aquela pessoa, a recomeçar sem aquele emprego, a recomeçar sem aquele relacionamento. Então nós buscamos estratégias, tá? Então quem eu sou depois dessa perda também. Sim. O que era muito meu que eu projetei no outro. Né? Porque às vezes o outro vai embora, ele leva uma parte minha. Porque antes era sempre o fulano que fazia tal coisa. Tá, e agora o outro não tá mais ali. Tá, então agora eu tenho que aprender a fazer isso. Exatamente. Eu tenho que me apropriar desse papel. Então, na terapia, a gente ajuda a pessoa também, né? Sim. A se reencontrar. E existe, então, uma pessoa antes de uma perda e uma pessoa depois. Existe um processo de amadurecimento ali também, né? Então, acho que fica pra nós isso, assim, perdi. Tá, eu preciso observar o primeiro mês. E depois disso? Sim. Se a pessoa não retoma, se a pessoa tem choros excessivos, né? Não consegue desapegar de algo de quem, assim, objetos de quem partiu, precisa de uma terceira pessoa ali, né? Precisa de sempre tem que ter uma pessoa para ajudar, né? Isso. Até pra daqui a pouco essa própria pessoa ela vai acabar adoecendo, né? Sim. Adoecendo ela própria, né? Ou, por exemplo, não come, não dorme, ou para de ter relacionamentos com outras pessoas, se isola, e a mente fica ali, né, todo momento, relembrando aquela muito pessoa. no que é negativo, naquilo que ela não tem. Sim. Ou seja, eu não tenho essa pessoa, eu não tenho mais... enfim, depende muito, né, do que nós estamos falando, o que se caracteriza como esse luto. Exatamente. Tá, mas aí dou conversas com a pessoa e diz, tá, e o que tu tens, então? Tu não tens mais isso, mas tem outras coisas em volta. Tem fôlego de vida, né? Aquela pessoa está viva também. Sim. Então, ela também pode e precisa fazer por ela, né? Tu falou aqui um termo que talvez tem pessoas que não sabem o que é, não entendem muito bem, mas eu acho que é bem importante sobre a resiliência. O que é a resiliência? Qual a importância? Sim. É algo bem importante para todos nós, né? Sim. Que é a nossa capacidade de enfrentamento. Ou seja, qual é o meu limite, né? Até onde eu consigo ir quando eu tenho uma situação adversa. Algo que eu não tenho controle. Algo que acontece na minha vida, né? Seja um acidente, uma pandemia, por exemplo. Sim. Como é que eu enfrento essa situação? Eu posso deprimir ou eu posso levantar e pensar, tá, o que eu faço com isso que eu tenho aqui em frente, né? Sim. Como é que lida agora? Como eu posso me reinventar, né? Isso, como eu me reinvento, como que eu reajo. Só que cada pessoa tem a sua capacidade, né? Uma capacidade adaptativa, nós podemos dizer também. Inclusive, a gente ouve muitas pessoas se queixarem. Ou seja, Jéssica, eu fui dividir isso com tal pessoa, mas e a pessoa disse, quem sabe tu faz isso, tu faz aquilo. Se fosse eu faria de tal jeito. Tá, a gente tá falando de uma pessoa mais resiliente, talvez, né? Para aquele outro seria mais fácil, né? Mas não é assim para todos. Então, por isso que a terapia ela também é um espaço de muito respeito. Porque nós respeitamos as limitações daquela pessoa ali. A individualidade de cada um. A individualidade de cada um. E isso, né? E o quanto nós, enquanto sociedade, às vezes temos essa dificuldade de tolerar essas diferenças, né? Às vezes a gente até menospreza, né? Tá se vitimizando, tá fazendo um drama, tá fazendo... Mas na verdade é isso, né? É a forma da pessoa reagir. Tudo bem que se a pessoa se abriu contigo... É um momento que tu talvez vai ter uma oportunidade de fazer a pessoa olhar de outro ângulo e que nem tu falou. O nosso olhar, a forma com que a gente olha vai fazer muita diferença, né? Porque daí eu tô, às vezes, focada só no problema, eu tô vendo só, mas aí alguém vem e diz, tá, mas tu... Por exemplo, vamos dar o exemplo aqui do dia que a irmã Felícia falou aqui no podcast que ela foi assaltada. Alguém talvez reagiria como, meu Deus, eu não vou mais sair na rua. A reação dela foi a seguinte, não, graças a Deus só levaram minha carteira, eu tô bem. Então, a forma dela reagir, ela foi resiliente, né? Acho que é isso. Nesse momento, e talvez eu reagiria diferente.
Mas eu também preciso ter sensibilidade quando a pessoa expõe a sua forma e ela é diferente de mim. A gente precisa entender isso, né? Ter essa sensibilidade de, não, eu não preciso então ser agressiva. Reage, criatura, vamos lá. Mas... às vezes tu trabalha com os recursos que o outro tem, né? Ou seja, tá, eu agiria de tal forma, mas será que essa outra pessoa tem as mesmas ferramentas, né? Então eu preciso identificar isso também, né? Eu preciso ajudá-la, eu preciso caminhar junto com ela. Entendendo a rotina dela, entendendo o que dá pra fazer, que é essa saída que às vezes a gente precisa encontrar. E a gente fala muito na psicologia, né, que o paciente ele chega em um discurso sem saída, ou seja, ele não tá vendo solução para o problema dele. Sim. Então, podemos dizer que é uma pessoa com um nível de resiliência um pouco menor, talvez comparado a outra pessoa. Mas tá dentro do que essa pessoa tem. Como é que eu ajudo ela, então, né? Claro. Exatamente. É desafiador para um psicólogo, né? Isso, é bem desafiador, né? É desafiador. E tem aquela outra questão também, né? De como a família lida com isso. Porque a gente tava falando exatamente isso, né, gurias? Que cada pessoa reage de uma forma, né? De repente perde um filho, o pai reage de uma forma, a mãe reage de outra, né? E aí entra aquela questão da família, como pode ajudar essa pessoa que não consegue sair do luto. Mas tu tem outro filho, foca no outro filho. E aí tu, sabe, parece que quanto mais tu fala, pior fica. Né? Aí vem aquela situação, né? Não sei se vocês já ouviram, que eu já ouvi dezenas de vezes. Mas eu vou lá buscar a minha terapeuta. Vou falar com a pessoa, mas ela não tem filho. Ela não, como é que ela vai me ajudar se ela nunca perdeu um filho? Quer dizer, aquela coisa assim, que tu diz, mas só um pouquinho. O cardiologista não precisa infartar para cuidar de um cardíaco. A psicóloga, ela é uma pessoa que ela estudou, ela se preparou, ela tem as ferramentas para te ajudar a enfrentar a situação que tu tá passando. Quer dizer, a minha psicóloga não precisa perder um filho para me ajudar a elaborar todas essas perdas, né? Então, eu acho que vai muito eu acho que a pessoa também precisa se ajudar. E chegar na questão, não, eu preciso de ajuda, eu preciso reconhecer, né? Eu preciso de um psicólogo. Não precisa passar terapia, por isso sozinho, né? Por que vai fazer isso? Não, e passar com pessoas que de repente não estão preparadas para te ajudar. Não conseguem acolher. Exatamente. E aí a gente fala também do movimento de empatia. Sim. Nem todas as pessoas conseguem se colocar no lugar do outro, respeitar a dor do outro. Porque assim, então se nós somos da mesma família e todos estamos vivendo o luto, então se eu enfrento de um jeito, eu entendo que o outro também tem que enfrentar. Não consigo respeitar o sentimento do outro. Só que cada pessoa, ela enxerga a mesma coisa de formas diferentes, né? Claro. Exatamente. Então, quando a pessoa vai para a terapia, então, primeiramente, ela está reconhecendo que ela precisa dessa ajuda, né? E ela também está buscando esse reconhecimento em relação ao seu sentimento. Ela mesma já está respeitando o que ela está sentindo. E, consequentemente, o terapeuta também, né? Sim. Também. E nós não precisamos viver a mesma coisa. Sim, com certeza. Afirmo isso, né? Não precisamos viver. Eu não tenho filhos, mas atendo crianças, né? Atendo pais, assim. Então, orientamos, né, dentro daquilo que nós estudamos, aprendemos como lidar, a própria como enfrentar. Experiência, né? A experiência, né? Então, sim, por favor, procurem ajuda independentemente, né? Às vezes as pessoas até nos falam, então eu tenho que procurar um terapeuta jovem, então eu tenho que procurar um terapeuta mais velho, tem que ser homem, tem que ser mulher. Olha, todos nós estudamos no mesmo lugar, fazemos o mesmo curso, né? As mesmas ferramentas. Isso, temos os mesmos recursos, as mesmas ferramentas, né, para ajudar. Tu falou que tem a primeira fase do luto seria a negação, depois existem outras fases, outros níveis, daqui a pouco passa um tempo, a pessoa pode reagir de uma outra forma, como é que... Pode, né? Tem a negação, tem a fase da depressão também, que é de fato onde a pessoa, então, ela deprime, onde ela chora. Tem a fase da barganha, onde ela questiona, onde ela tenta entender.
E inclusive no nosso meio cristão, tendo muita gente cristã, então as pessoas elas questionam inclusive Deus, né? Onde estava Deus quando tudo isso aconteceu, né? Será que eu estou desamparada, né? Mas claro que a gente trabalha o quanto o Senhor é que sabe de tudo, o quanto Ele tem o controle, porque às vezes essa necessidade da pessoa controlar as coisas. Então por isso que ela se coloca nesse lugar, tentando mudar a situação. Então é mais fácil fazer perguntas. Tem uma explicação racional, talvez, de Isso. assim, foi... E aí eu digo assim, tá, mas tu precisa dessa resposta? Será que realmente a gente tem essa resposta também? Porque essa pessoa quer uma resposta que nós não temos. Nós não sabemos e talvez nunca teremos, mas dá pra seguir em frente sem essa resposta. Dá pra recomeçar sem essa resposta, né? Com certeza. E temos também a fase da indiferença, onde pode parecer que tá tudo bem, onde eu senti, onde eu não senti. E até que nós chegamos na última fase, né? Que é a fase da aceitação. Então, quando o paciente chega para nós em um processo de luto, inclusive a gente fala as fases do luto e nós tentamos identificar em que fase aquele paciente está. E nós tornamos isso racional também, mais consciente para ele. Tanto é que eles mesmos vão identificando, Jéssica, acho que agora eu tô em tal fase. Eu disse, bom, então nós vamos passar essa fase juntos, vamos enfrentar, até que nós cheguemos, então, lá na aceitação. Ou seja, tá, onde eu aceito, onde eu já não questiono mais, onde se eu choro é pela saudade, né? Já não é mais, assim... pela separação em si, aquele choro onde eu quero trazer o outro de volta, né? Eu entendo que eu não tive controle, que a vida, ela é um sopro e que nós não nos preparamos, mas todos nós vamos perder um dia. Seja um cachorrinho, um gatinho, né? Seja uma pessoa. Primo, um afilhado. Isso, né? Vamos perder um emprego também. Tem muita gente que não consegue enfrentar, tem muita dificuldade, trabalha muitos anos, né, em uma empresa, ou gerou muita expectativa naquele trabalho. Eu achei que eu ia ser promovida, eu achei, né? Muita coisa. Mas isso estava só na tua mente. Né? Exato. Relacionamento também, né? Aposta todas as fichas numa pessoa. Exatamente. Expectativas. Sim, e aí às vezes o outro ele não está na mesma sintonia que aquela pessoa. Né? Tem casos de traições, né? Noivados que terminam, então a pessoa estava projetando todo um casamento, né? Bom, enfim, ou aquela outra pessoa decidiu sair daquela relação porque não estava saudável. Aí a gente fala de dependência emocional também, porque as pessoas têm muita dependência emocional umas nas outras, né? E a gente fala também de baixa autoestima, baixa autoconfiança, o amor próprio que vai se perdendo, né? Então eu projeto muita coisa minha no outro, eu me amparo muito no outro, o outro é uma bengala pra mim. Então eu vivo porque o outro existe. Mas se essa pessoa morre, ou se ela decide partir do meu lado, ou se em algum momento eu preciso também me afastar dela. Bom, e aí como é que faz? Então quem eu sou, né? Eu não posso morrer junto com a outra pessoa, né? Não posso partir também. Com certeza. E um detalhe que é bem interessante que tu falou, assim, que tu atende muito o público cristão, né? Sim. E aí aqui a gente pensando na questão do luto, tanto os desafios da separação como os que a gente falou agora, né? Um desemprego, uma pessoa, um relacionamento, tudo isso são momentos desafiadores pra gente enfrentar, mas que se a gente tem a nossa fé, né? E é mais ou menos nessa linha que eu quero fazer a minha pergunta pra ti. A questão do luto. Enfrentar um luto pra quem é cristão. Eu acredito que a fé deve fazer toda a diferença nesse momento, né? Porque eu já participei de velórios de pessoas não crentes e o velório de uma pessoa crente. Por mais difícil que seja a separação da família de uma pessoa que é cristã, é completamente diferente. Porque a gente tem uma certeza com o que está acontecendo ali. Ainda que seja uma morte trágica, digamos assim. Mas quando a gente sabe que o que está acontecendo ali, na verdade, é só uma separação no mundo físico, mas que a gente tem uma esperança de encontrar um dia essa pessoa, essa esperança viva no nosso coração. Tem agora, ano passado, a gente teve o velório da minha avó, que foi aquela que conduziu praticamente toda a nossa família ao evangelho. E enquanto eu tava sentada, assim, eu tava sofrendo muito naquele momento, assim. Mas eu sentada, eu refletindo e eu pensando. E lembrei daquele texto que diz que preciosa é pro Senhor a morte dos seus santos, né? E eu pensando, meu Deus,
isso pra nós é um momento de muita alegria, por mais que pareça ilógico e irracional para as pessoas. Sim. Porque hoje ela tá numa condição melhor que a nossa. A gente agora precisa lutar e batalhar pra alcançar o que ela alcançou. Então, mas como uma profissional, tu nota a diferença da pessoa que tem uma fé no enfrentamento do luto? Tem diferença? Sim, a fé, ela é um fator de proteção a nós, né? A quem acredita. Porque, querendo ou não, isso te dá um respaldo para um fortalecimento. Tá, então eu posso me colocar num lugar de quem questiona menos, né? Porque eu sei de onde a vida vem, eu sei que nós temos um Criador e que essa vida, ela não está nas minhas mãos, então existe uma trajetória aqui, mas existe um mundo espiritual. Então, de onde eu vim para onde eu vou? Tá, então eu tenho essas respostas. Não vou dizer que pessoas cristãs, né, todas as pessoas cristãs, elas conseguem enfrentar muito bem o luto. Porque a gente tá falando de pessoas aqui. Claro. Que a gente tá falando de trajetórias e sentimentos, né? Mas sim, de um modo em geral, a fé, ela ajuda muito uma pessoa, né? Eu diria assim, ó, o tempo para aquela pessoa, daquele processo de luto, ele é menor, entende? Ou seja, então a minha probabilidade de entrar em um luto psicológico, ela também, patológico, né? Ela é menor também. Tá? Que a gente consegue... Ai, desculpa, Carol, Não, fala. pode falar. Não é que a gente consegue enxergar Deus até nesse momento, né? Quem não tem uma esperança, aquilo ali é o fim, acabou. Simplesmente foi. Enquanto pra nós, a gente sabe que tem uma continuidade, tem uma sequência. E com certeza isso é o diferencial. Fala, Carol. E a pessoa busca nesse pós também. Ela busca Deus. Então, não só o significado da morte. Entende? Tá, o significado da morte, tudo bem, eu tenho a Bíblia que me ampara, pessoas que ministram sobre mim, mas e o pós? O dia seguinte? Sim. Bom, então eu posso orar, eu me comunico com corre pra Deus, Deus, né? O Senhor me responde, eu sinto Deus, né? Eu sinto a presença do Espírito Santo, então eu tenho uma palavra sobre a minha angústia, eu tenho um amparo de uma igreja, né? Então, não é só o momento, mas o pós faz muita diferença quando eu tenho uma fé, quando eu tenho essa esperança, quando eu entendo que eu ainda estou aqui, quando eu entendo que existe um propósito sobre a vida de cada um. E que nós não sabemos o tempo, né? O porquê. Uma criança com 2 anos, ela morre, né? A gente já teve casos na igreja, né? De crianças que adoecem, um câncer, por exemplo, 5 aninhos, 6 aninhos, 7 aninhos, né? Meu Deus. Tá aí, como é que tu... Como é que tu segue em frente e ainda tem mais filhos depois, Não tem Jesus nessa equação, é muito mais difícil. Muito mais difícil. O que eu tava pensando é que a Josi falando da fé, né? A fé, ela já faz com que a gente veja a vida de uma forma diferente. A gente sabe que a vida ela é passageira. Sim. Então a gente olha a forma que a gente vive a vida, a gente vai viver a morte. Eu lembro, por exemplo, quando meu avô paterno faleceu, a minha ideia era, é claro, a gente vai sentir falta, choramos, só que eu tinha muita certeza de que, gente, ele parou de sofrer, ele tá com Jesus. Que, sabe, que alegria que ele viveu a vida dele e viveu bastante, né? Mais de 80 anos. Sim. E faz sentido, porque a vida ela é assim, a vida ela tem um fim. Sim. Então, quando tu vê, poxa, mas viveu bastante, viveu com o Senhor e finalizou, tipo assim, foi o lacinho, o top, sabe? Viveu a vida pro Senhor e fechou. E descansou. Então, mas é muito diferente, com certeza, as pessoas que não têm a fé, né? E só veem realmente a perda, eu nunca mais vou ver, eu não tenho ele aqui, a saudade e tal. E a gente tem que também saber ajudar essas pessoas, né? E não, talvez não pressionar demais, ou daqui a pouco, ou fazer o oposto. Não, ela vai daqui a pouco, e esse daqui a pouco nunca chega, né? Sim. Então, quando as pessoas não são cristãs, né? Porque quando o paciente ele é cristão, naturalmente aparece. A palavra de Deus, ela aparece junto na terapia, né?
porque faz parte dos princípios de vida daquela pessoa, daquele indivíduo. Então, nós conversamos em cima disso também. Mas quando o paciente ele não tem uma fé, aí nós perguntamos, tá, então o que significa a vida para ti? Sim. Né? Então, onde que tu encontra esperança? O que tu pensas? Ou até mesmo nós conduzimos aquela pessoa a buscar algo que faça sentido. Principalmente quando a gente tá falando de fé, de Cristo, assim. Então, eu já vi muitos casos, inclusive, de pessoas diante de uma perda que procuram uma igreja, né? Procuram a Deus, que lembram que tem uma Bíblia em casa, que lembram que tem um familiar, um amigo que é cristão. Exato. Né? Então, nesses momentos mais difíceis, a sociedade ela também se inclina a isso. A entender, tá, eu estou no aqui e agora, mas não é só isso, né? A vida não é só aqui também, né? Por isso que a morte ela é um momento de muita reflexão, né? Pra todos. Para todos. Agora tem uma outra questão. Pois não, vamos lá. Que às vezes pode ser um pouquinho mais complicada com o fator morte. E quando você tem que lidar com a morte que veio pelo suicídio. Aquela pessoa que você tinha carinho, que você ama, ou seja cônjuge, ou seja um filho, ou seja um parente próximo, seja mãe, um pai, um primo, enfim. Até um amigo. Ou um amigo muito chegado, em que muitas vezes é muito fácil você ver os vídeos, né? Eu assisti esses tempos um vídeo bem interessante, que 2 amigos estavam assistindo um jogo de futebol. E ele tinha um que sempre pulava e alegre, mostrou vários jogos, vários momentos, e aí mostra aquele momento em que aquele mais quieto tá no jogo, mas aquele que pulava e ria e que brincava todo tempo acabou tirando sua própria vida. E então ele mostra, e depois ele mostra também o caso de uma jovem, né? Mostra assim, ela dali a 6 meses, 3 meses, 1 mês, uma semana, um dia antes do suicídio. E ela parecia bem. Se tu olhasse para aquela jovem, você jamais diria que ali tinha alguém que ia tirar sua própria vida. Então, quando nós falamos assim da morte, meu avô foi com o Senhor Jesus, meu filho estava salvo, mas e quando acontece o suicídio, como é que eu vou lidar com uma mãe, a culpa que às vezes a pessoa... Um pai, um tio, uma tia que perdeu um filho, ou como é que tu não notou que o teu esposo estava numa situação tão terrível que ele tirou a própria vida, ou a esposa disse, mas como eu nunca percebi, como é que eu não vi o que estava acontecendo, estava sempre rindo, conversando, ou nós já vimos, não sei se vocês lembram, né, de notícias de pastores que se suicidaram, e mostram a última foto dele com a família na igreja, sorrindo com a esposa, e de noite acabou tirando a sua própria vida. Como é que lida quando a perda dessa forma se dá dessa forma? Sim. Que não é a forma natural. Claro. A depressão, ela pode ser silenciosa, né? Sim, com certeza. Então, toda pessoa que chega a esse nível, esse estágio da vida a ponto de tirar a própria vida, então nós estamos falando de uma pessoa que estava em um quadro gravíssimo, doente, né? E sim, às vezes pode ser difícil para quem está ao redor identificar isso, porque tem muitas pessoas, como nós já falamos, que têm essa dificuldade de pedir ajuda, de comunicar. O que a gente sempre diz é que de alguma forma essa pessoa ela te dá sinais, porque às vezes o excesso também pode ser um sinal, né? O excesso da maquiagem é um sinal, o excesso da presença numa rede social é um sinal, o excesso, essa euforia também pode ser um sinal de que algo não está bem. Então eu busco o tempo todo maquiar aquela situação, eu busco o tempo todo um prazer que ele não existe, que ele Tanto que tem até comediantes, né, que depois começa a suicídio, tu pensa, gente, ele fazia todo mundo rir, ele tava sempre rindo. Mas ele não estava bem, mas era um personagem. E daqui a pouco era um excesso também, né? Sim, um excesso. Eu diria que talvez era a única forma que ainda mantinha aquela pessoa viva. Né? Mas as pessoas que estão ao redor, quem fica, né? Até porque muitas pessoas suicidam e deixam uma mensagem, né? Hoje em dia gravam vídeo, mandam um áudio, né? Até gravam o próprio ato, né? Ou deixam uma mensagem de voz ou uma carta, que é muito comum, né? Deixar algo escrito. E quem fica se culpa, se cobra.
Mas assim, uma coisa que a gente trabalha com as pessoas é que não dá pra tu te cobrar e te culpar por algo que naquele momento tu não conseguiu dar conta. Ou seja, tu não percebeu, ou por uma falta de informação, ou porque o outro não conseguiu comunicar. E a gente não volta no tempo, né? Pra modificar isso. Porque as pessoas chegam tentando buscar essa resposta, e se eu tivesse visto, e se eu tivesse feito, e se. Eu preciso sair desse lugar do e se. Porque assim, eu posso ter convivido e não percebi, mas ainda assim, querendo ou não, foi uma decisão do outro, né? E eu não tenho esse controle. É sobre o outro, não. É sobre o outro, né? Então, a fé, ela também ampara de alguma forma, né? Então eu preciso buscar forças em Deus para trabalhar essa partida. Eu preciso, então, validar os momentos bons que a gente teve, né? Eu posso ficar triste, eu posso me frustrar por não ter visto, eu posso, né? Mas eu poderia? Talvez sim, mas talvez essa outra pessoa está num outro momento de vida, talvez não tenha um esclarecimento. Como aqui a Carol estava dizendo, então era uma pessoa que maquiava o tempo todo, talvez criou um personagem para sobreviver ali. E como que eu faço, né? Então, ainda assim é uma morte, ainda assim é uma partida. Com certeza. A diferença é que não foi por fatores naturais, né? Causas externas. Isso, né? Existia uma pessoa, um adoecimento ali. Então as pessoas morrem muitas vezes porque elas estão doentes. Então eu também posso trazer esse olhar, né, sobre essa partida. E para quem é cristão, assim, o que a gente diz, né, não tentar buscar uma resposta se aquela pessoa ela foi salva, se ela não foi, porque muitas vezes esse suicídio está associado a isso, essa dificuldade de não de aceitar, porque a gente nunca aceita, né? Tanto é que a gente trabalha a prevenção ao suicídio, assim, mas aceitar a morte naquele lugar ali, que eu não tive controle. Mas de não tentar buscar essa resposta, né? Foi salvo, não foi? Sabe, acho que as pessoas, elas colocam muito nesse lugar de angústia. Exato. Então, Exato. Né, tu precisas ajudar essa pessoa a mudar o foco. Às vezes a pergunta, ela tem que ser outra, né? Então as pessoas que estão vivas ao meu redor, como é que elas estão? Exatamente. Então eu posso passar a ser uma pessoa mais antenada. E como é que eu estou e quem ainda está vivo? Será que eu posso estender a mão? Será que eu preciso abraçar mais, dizer o quanto elas são importantes? Será que eu preciso, então, dar atenção aos meus filhos, acompanhar na escola, né? O meu esposo, a gente precisa ter um momento só nosso. O que eu posso fazer com o que eu tenho disponível hoje, né? Eu acho que a morte, ela também traz, para algumas pessoas, para aquelas que talvez conseguem lidar, essas questões, às vezes, positivas, né? De, até agora... Nossa, eu não estava falando eu te amo, por exemplo, pros meus filhos, pro meu marido, pra minha família. Mas agora eu entendi que talvez eu só tenho hoje, né? Então daqui a pouco ela vai começar a agir de forma diferente, vai sair mais, vai ter mais tempo de qualidade. Ou de repente, sei lá, vai também buscar um trabalho, um lazer, né? Mudar a sua rotina, o seu estilo de vida a partir de alguma perda que teve. Então muitas vezes acho que também pode trazer algo positivo, assim, vamos dizer. Sabendo passar por essa aceitação. A partir de uma experiência, né? A partir de uma experiência, eu consigo gerar algumas mudanças ali. E eu acredito que a gente pega o gancho da palavra que a Josi usou, que é reflexão. Então, a morte, ela também gera reflexões. Eu não mudo mais quem partiu, mas e quem ficou. Então eu preciso me dar conta que a vida todos os dias está acontecendo. E são algumas oportunidades. Seja para eu me aproximar de Deus, para fortalecer a minha fé, porque eu também não sei quando eu vou partir. E a gente ouve muito isso, né? Nos púlpitos, nas pregações, né? Você está preparado? E se Jesus volta hoje? Mas o voltar talvez não é descendo numa nuvem ali que todo mundo vai enxergar. Ele volta pra mim ali na esquina, no assalto, na saúde. Eu não sei, porque eu não controlo, né? Exatamente. E não sei quando vai acontecer com as pessoas ao redor. Exatamente. Até pode ser esperado de uma pessoa idosa, como a avó da Josi, a minha avó hoje. Eu já espero também a qualquer momento poder talvez receber uma notícia, mas pessoas com 80 anos. Um quadro de saúde mais fragilizado. Então pode acontecer. Mas também pode acontecer com outros, né? Isso, exatamente. Então eu acredito que falar sobre luto, além de trabalhar o enfrentamento quando acontece, é saber que ele vai acontecer.
sabe? Acho que também é a gente trazer essa consciência, porque a gente fala muito sobre fôlego de vida, né? Sim. Então eu preciso trazer minha vitalidade o tempo todo, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ser uma pessoa extremamente funcional, me envolvo em muitas atividades. Exato. Tem pessoas que já têm um ano inteiro organizado, já tem uma vida inteira organizada, o que eu vou fazer final de semana, o que eu vou fazer mês que vem, já tem um cronograma de vida. Daí quando sai fora... Isso. Então, às vezes, assim, não é nem que a pessoa se preparou, mas é que ela projetou muita vida ali, né? A gente até antes estava comentando, a gente tem agora falado sobre a questão da perda mesmo, né, da presença, mas daqui a pouco a pessoa planejou a vida e por algum motivo teve que se aposentar. Ah, sim. E daí agora ela fica assim, por exemplo, se aposenta por invalidez. E agora? Acontece muito, né? Qual é a minha função neste mundo? O que eu faço? E daí ela começa a se deprimir por não se sentir útil, que ela pode contribuir para a sociedade, para a família de alguma forma. Tem também esses casos de luto também é um luto, né? Ou seja, em geral, todos nós começamos a trabalhar muito jovens, né? Sim, uns com 14, 15 anos, até o jovem aprendiz, aí o pessoal inicia cedinho, né? E chega então lá nos seus 40, 50, 60, ou por invalidez, então isso pode acontecer antes. Pode acontecer nunca antes, sabe. E também é um luto, por quê? Porque é algo que eu deixo de fazer. Porque a pessoa projetou uma vida somente... Bom, então se eu trabalho, eu tô vivo. Eu sou alguém. Sim. Tá, e quem eu sou sem esse lugar? Sem essas horas, sem estar naquela instituição, uma empresa, por exemplo. Eu preciso me reinventar, aí eu preciso me conectar comigo mesma, tá? Então, do que eu gosto? Quem eu sou? O que eu gostaria de fazer, talvez nessa outra fase da vida? Se é por invalidez, perdi um pé, o que eu consigo fazer com um pé só, então? Né? Perdi um dedo, tá? Então, com os demais dedos, o que dá pra fazer? Eu posso aprender um esporte novo? Tem muitos idosos que começam a fazer, sei lá, uma caminhada, por exemplo, eu adoro uma natação. Esse, gente. Eu acho incrível, assim, quando vai ver e tá eles fazendo hidroginástica, alguma coisa, porque foram... Bom, eu não posso mais trabalhar, mas... eu vou fazer novas amizades, a vida continua. Novos grupos, né? Então eu posso fazer um trabalho voluntário, eu posso não exercer mais uma atividade remunerada, mas eu posso servir de alguma forma com crianças, com idosos em lares, para mulheres principalmente, né? Mulheres vítimas de violência, mulheres que estão vivendo o puerpério, né? Mulheres que perdem seus filhos. Tem muitos grupos hoje em dia. Ou essa pessoa pode criar um grupo também. Por que não? Né? Ela pode cuidar dos netos, ela pode levá-los para passear, não necessariamente cuidar, mas tem outras coisas, né? Eu posso ir viajar. Porque as pessoas passam uma vida inteira trabalhando, né? E não aproveitam a vida. E acho que quando se aposenta tem que ficar só em casa tomando chimarrão sentado. Não, né? Às vezes tu podes, né? Tu podes te organizar, te programar pra isso. E até isso tá relacionado a projetar muito no futuro, né? Porque não, eu vou trabalhar pra quando eu me aposentar e tiver tempo eu aproveitar. Mas aí tu já tá, às vezes, na tua velhice, já não tá com aquela saúde. Então a gente tem que saber... A palavra, ela não erra, ela não... A palavra tem... De forma nenhuma. Tem conselhos pra nossa vida. E é isso, quando fala lá de... Basta cada dia ser um mal. Então, assim, ó, a gente tem que viver o hoje. A gente não tem que estar lançando lá projetando 10, 20, 30 anos. Não que a gente não vai ser agora pessoas irresponsáveis quanto ao nosso futuro da nossa família. Mas a gente precisa entender justamente isso, principalmente a gente que é cristão. O nosso amanhã pertence a Deus. Então eu não posso focar toda a minha energia fazendo um monte de planejamento, porque daqui a pouco eu tô com toda a minha vida ali escritinha, como é que eu... Uma coisinha que sai fora do lugar eu já não consigo lidar. A gente precisa aprender a entregar o controle da nossa vida na mão de Deus e dizer, ó Deus, tu sabe o que vai acontecer comigo amanhã, eu dependo de ti, a minha família tá na tua mão. Eu acredito que isso tira do nosso coração um peso que não precisa estar aqui. Não precisa estar. E agora nós já nos encaminhando pro final, porque o tempo passa rápido, ainda mais quando é um bate-papo bom assim. Com certeza. Eu acredito que o resumo e a chave do que foi falado hoje é justamente isso. A fé faz toda a diferença nesse momento, né? Se faz. Talvez tem pessoas que estão ouvindo essa programação que enfrentaram, estão enfrentando talvez algum desses estágios do luto aí, né? É verdade.
E aí um conselho que a gente deixa é procure uma ajuda profissional, né? Se você tá reconhecendo que precisa, né? Não tá conseguindo enfrentar sozinho, tá difícil, não tá conseguindo sair desse buraco, desse turbilhão, procura uma ajuda. Mas colocar Deus, né? Colocar Deus no processo vai fazer toda a diferença. Então eu quero te passar para te fazer esse fechamento final, teu conselho psicológico e com o teu diferencial, que é tu ser uma psicóloga cristã. Então talvez tem pessoas que têm medo, né, de procurar uma ajuda psicológica por causa dessa questão da fé, às vezes só com a ciência daquele conflito, assim. Mas como é bom quando a gente tem pessoas que são uma referência, que a gente sabe que talvez lá dentro do consultório vai ter uma palavra direcionada, vai ter a ética profissional, que vai ser a profissional lá dentro, mas também alguém inspirada por Deus. Então dá o teu fechamento aí, um conselho para quem tá enfrentando, né? E o Senhor, ele nos inspira mesmo, né? Diversas vezes eu digo, Senhor, me dá sabedoria, eu preciso devolver algo para essa pessoa que está aqui à minha frente, né? E quando são pacientes cristãos, né, a gente faz o uso da palavra. Então tem palavras que nos amparam. Estávamos falando sobre ansiedade, então a gente resgata um versículo sobre ansiedade, sobre depressão ali, né, onde faz sentido para aquela pessoa que está ali na frente. Então a gente une a técnica, né, à luz da palavra também. E tu falaste sobre a pessoa conseguir pedir ajuda e vir para esse espaço também da terapia. Mas nem sempre é nós que estamos vivendo isso. Então acho que essa informação ela chega para quem está vivendo nesse momento, ou fica já como um alerta para quando viver, porque quem ainda não perdeu ninguém não sabe como é que vai ser. Ou seja, e quando chegar para mim, bom, você sabe que você não estará sozinha, que tem uma igreja, mas que tem profissionais também, eu sou uma delas, estou à disposição para te ajudar, para caminhar junto. Mas se também conhece alguém, que também indique, que também mostre, porque às vezes também tem alguém que está num quadro de sofrimento. Então, tá aí o que fazer, e às vezes as pessoas ficam apenas se lamentando juntas. Então tem alguém do lado de fora que não está sentindo a mesma dor. Ou seja, nós nos sensibilizamos, mas eu entendo que aquela demanda é do outro, então eu consigo ajudar aquele paciente sem absorver. Diferente de quando tu conversa com um familiar, um amigo que está tentando resolver junto contigo e tentando viver, ou até mesmo já está vivendo aquele sofrimento também, né? Aquela angústia. Então o processo de luto, ele não é algo fácil, tá? Eu acho que a gente tem que deixar assim, isso bem claro, né? Bem claro, assim, a gente precisa evidenciar assim, que é uma dor, que é uma perda, que tem uma separação, assim, que nós não estamos preparados para lidar com isso. Não fomos feitos para isso. Não fomos feitos. Nós não fomos, né? Pela criação, o princípio da criação. Nós não fomos feitos para a morte, né? Então, não é feio alguém reconhecer que está sofrendo, que tem dificuldade, né? Não é ruim isso. Então, por favor, que isso fique muito bem claro, né? Assim, todos aqueles que estão nos ouvindo, que tente fazer uma autoanálise, né? Como que eu estou? E como que estão elaboradas, talvez, pessoas aqui já perderam alguns, né? Será que essas pessoas elaboraram muito bem? Ou será que tem pessoas que ainda estão num quadro de luto? Já perderam há 6 meses, já perderam há 1 ano, 2 anos e ainda não conseguem lidar, não conseguem seguir em frente. Inclusive a gente vê até em relacionamentos às vezes, né? Pessoas que ficam viúvas, pessoas jovens que ficam viúvas e que daqui a pouco têm a oportunidade de recomeçar um novo relacionamento. E não conseguem, pessoas de 30 anos, 40 anos, que podem ter uma outra oportunidade, né, na vida. A gente vê até idosos, né, seguindo, né, às vezes. Então, será que é mais jovem? Então, acho que são alguns exemplos que a gente deixa nessa noite. E eu também fico à disposição para quem quiser o meu contato, tiver uma dúvida, quiser vir para terapia, saber como é que é, poder falar, olhar para si, né, poder falar sobre seus medos, as suas angústias. Porque, inclusive, tem gente que nunca perdeu ninguém, mas tem medo. Medo de perder. Já vive nessa ansiedade. Isso. Eu tenho um caso, assim,
uma paciente que a gente trabalha muito isso, e ela tem esse medo, mas ela ainda nem perdeu ninguém. Mas ela chora como se ela tivesse perdido. Imagina, ela precisa de ajuda. Ela Que bom precisa que ela de ajuda. reconheceu, né? Porque Ela imagina já viver está lá, desse bem jeito. que ela procurou ajuda pra se tratar, né? Então talvez tenha alguém nos ouvindo também, Claro, que tem esse verdade. medo, né? Que precisa, já quer de alguma forma se preparar, se conhecer, para justamente se fortalecer. Além de se fortalecer em Deus, porque sim, a fé ela nos ampara, o Senhor nos coloca num lugar diferente, né? Na forma como nós vemos e enfrentamos a vida. Mas né, o atendimento psicológico também. Então tá, Jéssica, Muito obrigada, a gente quer né, te desde agradecer. já. A gente Foi que muito agradece. bom, Foi muito bom essa conversa. Eu Tenho agradeço. certeza que abençoou e edificou muitas vidas, assim como a Amém, nós. assim espero, com Aprendemos certeza. bastante aqui, né, Bastante. gurias? E a gente Obrigada. deseja que Deus te abençoe, que tu Amém. continue sendo esse instrumento nas mãos de Deus, lá dentro do teu consultório, que Deus te abençoe e te direcione. E também obrigada às minhas companheiras, Carol, Felícia, Namã, que tá ali nos bastidores. Bastidores. E você aí compartilha, comenta, né? Compartilhe com alguém talvez que tá passando por uma situação como essa. Verdade. E nos acompanha aí toda sexta-feira no nosso canal. Tem podcast novo, mas se tu não conseguir na sexta, acompanha depois, manda pra alguém. E até o próximo programa. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tchau. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Amém. Porque a última palavra é tua. Aplauda o nome do Senhor.